Olá, pessoal! Então, aqui na aula de física de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 12 da apostila, tá? Nossa aula 9. E o tema de hoje é trabalho. Então, a gente falou na semana passada sobre energia, e na aula de hoje a gente vai continuar com estudar um pouco desse conceito, porque trabalho se relaciona diretamente com energia. E a gente vai especificar hoje o que é trabalho, o que a gente entende como trabalho, tá bem? Deixa eu já dar algumas informações. Eu não vou pedir que vocês coloquem um resumo na plataforma sobre o tema de hoje, mas é imprescindível que vocês acompanhem essa aula, ou com a apostila, ou com um caderno, para fazer as anotações. Eu falo só da aula, é chato, mas é importante para vocês terem um material para consultar depois, para estudar, para não ficar tendo que ler todo o capítulo da apostila, porque é um conteúdo muito extenso, tá? Então, usem o tempo de estudo com mais, enfim, não inteligência, mas mais praticidade, tá bom? Vai ser útil para vocês. Ao final do vídeo eu vou falar os exercícios da apostila que vocês têm que fazer, tá? Pra gente poder discutir na nossa aula do Zoom, tá bom? Então vamos lá, eu vou espelhar esse conteúdo para vocês. E diferente do que eu costumo fazer, eu vou deixar esse material em slide que eu preparei lá na plataforma, tá? Como eu não pedi para vocês fazerem resumo, tem uma parte mais simplificada, acho que vai ser útil para vocês, tá? Então vamos lá. Nossa aula de hoje, o que a gente entende como trabalho? Né? No cotidiano, né, no nosso dia a dia, a gente fala de trabalho para funções que a gente desempenha e é remunerado. Né? O meu trabalho é ser professora. Eu tenho ali a minha carteira de trabalho assinada. A gente tem a carteirinha de trabalho azul. Ali no canto a gente vê um grupo que está trabalhando. Vocês fazem trabalhos de escola. A gente tem que não são remunerados, mas são de alguma maneira recompensados, digamos assim. Então, trabalho é uma maneira que a gente desempenha tarefas para algum fim, né? Ou ser remunerado, ou ser avaliado, enfim, a gente desempenha uma tarefa para algum fim. Esse é a nossa utilização de trabalho no dia a dia, no nosso cotidiano. Mas em física a gente não conceitua trabalho dessa forma, né? Fisicamente, o que é trabalho, né? O trabalho em física é o ato, né? Deixei aqui bem bonitinho, o ato de transportar a matéria aplicando força. Para a gente lembrar que a gente falou isso na aula passada, mas só para refrescar a memória de vocês, trabalho não é uma forma de energia. Trabalho se relaciona com energia, porque trabalho é um processo, tá? Trabalho ele é um processo que envolve uma transferência de energia no mundo macroscópico, né? No mundo dos corpos que a gente consegue visualizar, tá? E trabalho que ele com símbolo, né? O símbolo dele, o simbolismo é esse W. Pode ser um T também mais estilizado. Então, trabalho é uma força, trabalho de uma força, melhor. É a relação que é essa força que você está aplicando com o deslocamento que o objeto vai realizar, tá? Então, o trabalho também é uma relação da força com o deslocamento desse meu objeto, tá? Então, o trabalho ele é um processo, né, que vai acontecer, uma transferência de energia, um processo que acontece no mundo macro e ele relaciona, né, o trabalho de uma força é justamente a relação dessa força com o deslocamento que é realizado pelo meu corpo, pelo meu objeto, tá bom? Qual é a minha relação de trabalho e de energia? Tá? Por que eu consigo relacionar os dois? Trabalho não é uma forma de energia, tá? Mas não é igual à energia, igual em algumas pessoas confundem com relação a isso. Trabalho é um processo, mas o valor do trabalho ele é equivalente à energia necessária para realizar aquele trabalho. O trabalho não é um processo de transferência de energia. O valor do trabalho, o valor que a gente encontra quando calcula trabalho, é um valor equivalente à energia necessária que eu precisei para realizar aquele trabalho, tá? O processo ali aconteceu por uma transferência de energia que aconteceu. O valor daquele trabalho é o valor dessa transferência de energia, é o valor dessa energia que foi empregada naquele processo, tá bom? A unidade de trabalho é Joule também, é o J maiúsculo. E aí vamos entrar na parte matemática da coisa.
Já adianto que são algumas relações que a gente vai ver hoje com relação ao trabalho, tá? Mas vocês vão reparar que todas elas se relacionam de uma maneira simples, tá? Então não fiquem assustados pela quantidade de fórmulas matemáticas, porque elas não são tão complexas. Então, trabalhando matematicamente, o que é o trabalho efetivamente? Trabalho é o W, tá? Não é uma relação da força com o deslocamento? Trabalho é a força, que a gente representa como F, vezes o D, que é o deslocamento do meu corpo, tá? Então, trabalho é uma relação direta da força com o deslocamento do meu corpo. Então, é igual a F de força vezes D de deslocamento, tá? Essa fórmula básica, né, bem simplesinha, ela é utilizada quando o meu trabalho é realizado por uma força constante. Além disso, o sentido e a direção da força e do deslocamento devem ser os mesmos, tá? Então, a gente só usa essa fórmula bem mais simples quando o sentido do deslocamento e da força são iguais e também são na mesma direção. Isso é aplicado quando uma força, esse trabalho é obtido quando você tem uma força constante. Esse é o caso mais simples, porém ele dá origem a todos os outros, tá? E quando você cria um ângulo, esse é o mais comum, é a aplicação mais comum de trabalho, inclusive a nossa apostila já parte daí. É a primeira fórmula de trabalho que ela coloca. O trabalho quando acontece um ângulo ali de aplicação da minha força. A gente faz esse ângulo quando a gente está puxando um material que está no chão, por exemplo, né? Você está arrastando uma caixa, você está carregando uma mala, né? Você está fazendo esses movimentos em que acaba criando-se um ângulo ali. Então, o trabalho, ele é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado, tá? Então, o que você coloca a mais ali? Você não tem a formação de um ângulo? Então, você multiplica também pelo cosseno desse ângulo, tá bem? Como é que a gente pode ver isso de uma forma prática, tá? Este exemplo, eu tirei todos os exemplos desse slide da apostila, tá? Então, na verdade, eu já estou resolvendo com vocês alguns exercícios presentes na apostila. Espero que dessa forma vocês consigam entender melhor como fazer o exercício para depois, na hora de fazerem sozinhos, vocês conseguirem realizar isso de uma maneira mais simples, tá? Então, vamos lá. É necessário puxar um objeto do ponto A até o ponto B, como na imagem. Inicialmente, sobre uma superfície sem atrito. A gente vai considerar aqui que não existe a força atrito, tá bom? Calcule o trabalho realizado pela força de raiz de 2N. N é Newton, né? Então, a raiz de 2 é o valor da minha força, aplicada por uma distância de 10 metros e inclinação de 45 graus, ok? Quais são as informações que eu tenho que me atentar aqui? Primeiro, eu já te trouxe aqui, esse valor, ele está no exercício. Eu só coloquei aqui na tabela para ficar mais simples de a gente contemplar mais valores dos ângulos. Que é o ângulo de 30, de 45 e de 60, que são ângulos mais utilizados, mais simples. E aí você tem o seno e o cosseno. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Esses valores, eles serão, quando eles não forem de ângulos muito comuns, eles serão dados para vocês, tá? Então, o ângulo de 48 graus, o valor do cosseno vai estar no problema, tá? Você não tem que calcular ainda o cosseno do ângulo para poder aplicar no problema, porque a gente aqui, neste nível de aprendizado, a gente não vai se aprofundar tanto, tá? No caso, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e aí seguimos. Quais são os outros valores que eu preciso ter? Trabalho é o que eu quero saber. Calcule o trabalho. Então, trabalho é o que eu quero descobrir. A força é raiz de 2, né? Porque é o raiz de 2 newton. Newton é a unidade de força, então minha força é raiz de 2. O deslocamento é um deslocamento de 10 metros e o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. A fórmula, né? Como eu tenho uma angulação, como é que eu calculo o trabalho? É uma relação direta da força vezes deslocamento vezes o cosseno do meu ângulo. Então, a força é raiz de 2, o deslocamento é 10
o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Resolvendo isso, eu multiplico raiz com raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Tá? Raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2 é 1. 10 vezes 1 é 10. Valor de trabalho, 10 joules. Tá? É uma aplicação direta da fórmula que a gente acabou de aprender. Tá bom? Então, quando eu tenho angulação da minha força, eu aplico essa fórmula matemática para descobrir o trabalho desempenhado ali, tá? O valor do trabalho que foi gasto para realizar aquela tarefa. Energia potencial gravitacional. Como é que a gente calcula, a partir do trabalho realizado, o valor da energia potencial gravitacional? Vamos recordar na aula da semana passada que a gente falou sobre energia cinética e energia potencial, sem calcular essas energias matematicamente, sem aplicar as suas fórmulas. A gente falou só da parte teórica. Na aula de hoje, como a gente consegue relacionar trabalho e energia, porque o valor do trabalho é equivalente ao valor de energia gasto para realizá-lo, então eu consigo, através do meu conhecimento sobre trabalho, calcular a quantidade de energia que foi gasta ou que foi aplicada naquele processo. Então, falando aqui de energia potencial gravitacional, tem relação direta com a gravidade, não é mesmo? Então, trabalho é igual a força vezes o deslocamento, que é aquela relação básica de trabalho que a gente viu. Qual é a força quando a gente está falando de energia gravitacional? Energia. Perdão. A gente está relacionando a energia gravitacional. Se a gente está falando com a energia gravitacional, a gente está relacionando com a gravidade. A gente está relacionando com a força-peso. Não é a força-peso que se relaciona com a gravidade? Que peso é massa vezes a gravidade? A força-peso não é uma relação direta do corpo. É uma força que faz... Uma força que está ligada ao corpo e o centro da Terra. Desculpa, Google. É uma força que está relacionada direto ao corpo, ao centro da Terra. Então, uma força que está relacionada diretamente à minha energia gravitacional. Então, a força que eu estou falando aqui é da força-peso. Força-peso é massa vezes a gravidade. Na aula de hoje, a gente vai relacionar várias das forças que a gente aprendeu. Então, se você não se recorda bem dessas forças, se você não lembra bem quais são elas e tudo mais, quais são as fórmulas matemáticas, relembre a aula segunda e terceira lei de Newton, tá? Que é a aula que a gente falou sobre essas forças que estão sendo trabalhadas aqui, tá bom? Então, força, a gente está relacionando com a força-peso, essa é a minha força que está agindo aqui. Como eu estou falando de força-peso, eu estou fazendo uma relação gravitacional, eu não estou falando de um deslocamento horizontal, eu estou falando de deslocamento vertical, estou falando de um corpo em queda, estou falando de altura, tá? Então, o meu deslocamento é em relação à altura, a minha força aplicada é a força-peso. Pegando essas informações e substituindo na minha fórmula de cima de trabalho, o que eu tenho? Trabalho é massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o trabalho, aqui neste caso, realizado nesse processo, eu calculo através da massa vezes a gravidade vezes a altura que aconteceu o meu deslocamento. E se o valor do trabalho é equivalente à quantidade de energia necessária para realizá-lo, eu consigo relacionar trabalho e energia potencial gravitacional. Então, o valor do trabalho é o mesmo valor da energia potencial gravitacional. Essa energia eu chamo de UG, tá? U de energia, G de gravitacional, U de energia potencial, G de gravitacional. Então, a fórmula é a mesma, massa vezes gravidade vezes a altura. Como é que a gente aplica esse conhecimento? Vamos lá. Esse exercício é o exercício 9, na página 148. Uma bola de 0,35 quilos, 0,350, é jogada para cima e atinge a altura máxima de 20 metros. Qual seria a energia potencial dessa bola na volta, considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado? Quais são os valores que eu tenho? Massa, altura, gravidade. Massa já está em quilo, a altura já está em metros e a minha gravidade 10 metros por segundo.
vou fazer uma aplicação novamente direta da minha fórmula. Energia potencial gravitacional, massa vezes a gravidade vezes a altura. Multiplicando todos esses valores, eu chego em 70 joule. Lembrando que energia e trabalho, elas compartilham a mesma unidade, que é joule. Então, eu também chego na minha energia potencial gravitacional de 70 joule. Tá bem? E aí vamos falar de uma outra energia potencial, que é a energia elástica. Só um minutinho. Que é a energia elástica. Energia elástica, lembra, se relaciona com a mola. Quando se relaciona, quando a gente queria calcular a força elástica, de novo, está nessa mesma aula, segunda e terceira lei de Newton, força elástica é K vezes X. K é a constante de elasticidade, ela vai depender do material que constitui meu material elástico. Depender, por exemplo, do material que constitui a minha mola e tudo mais, e do diâmetro que ela tem. E X é o valor de deslocamento da compressão ou da parte que você esticou dessa mola, que você tirou do seu sistema de repouso. Aqui, o deslocamento, né, é importante ressaltar, que não é uma relação tão direta assim, tá bom? A gente encontra esse deslocamento feito pela força elástica, né, pelo trabalho aqui do potencial elástico, através de gráficos. A gente vai estudar todos esses gráficos? Não. Só para vocês entenderem que não veio do além, do nada, essa relação de trabalho que não é tão direta quanto as outras, tá bom? Mas aí, nesse caso, você tem o trabalho se relacionando de que forma? Você tem a força elástica, tá? Que é K, é a constante do material, vezes X, que é o meu deslocamento da mola, quando ela é comprimida ou quando ela é puxada, esticada. Esse valor é ao quadrado sobre 2, tá? E a minha energia potencial elástica é igual ao meu trabalho. Então, esse valor, essa fórmula matemática serve tanto para você descobrir o trabalho, quanto descobrir a energia potencial elástica. Então, é K vezes X ao quadrado sobre 2. Vamos ver mais um exercíciozinho aqui. Esse aqui não está com um número. Considerando a energia potencial elástica, qual é a diferença de comprimir uma mola de 0,1 metros em 0,1 metros ou esticá-la em 0,1 metros? Calcule e compare a energia elástica nas duas situações de deformação, considerando uma constante elástica da mola igual a K, 2.000 newtons por metro. Então, eu tenho K, eu tenho a constante. Qual é a energia elástica? A energia potencial elástica. K vezes X ao quadrado sobre 2. O K é 2.000, é a minha constante, certo? O X é a minha deformação da mola, tá? Deformação é melhor que deslocamento, é o mais adequado. No caso, é a deformação da mola. Deformei a mola ou comprimindo ou esticando em 0,1, no mesmo valor. Então, eu vou usar o 0,1 aqui ao quadrado. Sobre 2, e aí eu acho, fazendo cálculo, a minha energia elástica, que é 10 joule. Vai fazer diferença em se tratando de energia potencial elástica, comprimir ou esticar a mola em 0,1? Não, porque um desses valores, na verdade, a diferença é de comprimir ou esticar, que o valor é positivo e o outro valor é negativo. E aí, tanto faz, neste caso, né, se você está comprimindo a mola ou se você está esticando a mola, porque mesmo que você coloque um valor negativo no x, ele está ao quadrado. Então, ele vai sair um valor positivo, porque negativo com negativo, multiplicando, vai dar um valor positivo. Então, independente de você estar deformando a mola, esticando ou comprimindo, você vai achar um valor positivo quando se trata de energia potencial elástica. Então, não faz diferença você estar comprimindo ou esticando a mola para o cálculo da energia potencial elástica, tá bem? E aí, aqui está até a resposta completa, que a energia seria igual para ambos os casos, pois ela depende da minha distância ao quadrado, da minha deformidade ao quadrado. Assim, pouco importa se o deslocamento é negativo ou é positivo, tá? Aí, só para ficar claro que esse é exercício 18 da página 149. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha.
E aí a gente entra em energia cinética, tá? O que é energia cinética? A gente estudou energia cinética também na aula passada, energia potencial e energia cinética. E energia cinética é aquela energia que se relaciona à movimentação do corpo. Energia potencial é a energia que está acumulada no corpo. Energia cinética, energia que tem relação com a movimentação do corpo. E ela depende tanto da massa do corpo quanto da velocidade que esse corpo atinge. A gente não falou na aula passada, mas a gente consegue calcular a energia cinética desta forma, né, com essa fórmula matemática. Energia cinética pode ser identificada tanto com esse EC quanto com um K maiúsculo. Tá? Você pode encontrar as duas formas. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E aí, como é que a gente relaciona energia cinética e trabalho? Tá? O trabalho, ele é a variação, neste caso, da energia cinética, quando você sai do ponto A para chegar no ponto B. Então, o trabalho é a variação da energia cinética saindo de um ponto e chegando no outro. Lembra que variação, que é o delta, é final menos inicial? Então, se o trabalho é a variação da energia cinética, o trabalho é a energia cinética no final, no ponto final, menos a energia cinética no ponto inicial do meu deslocamento, tá? Que é essa primeira parte. Essa parte que está no quadrado, ela é só uma simplificação dessa fórmula, porque a massa do corpo é a mesma, né? Então, só uma forma de simplificar, tá bom? Como é que a gente aplica isso matematicamente? Eu prometo que tá acabando, tá? Que essa aula tá bem extensa mesmo. Eu acho que é melhor a gente ir fazendo os exercícios no meio, por mais que a aula fique maior. Mas eu acho que fica, de repente, fica um pouco mais fácil para vocês. Eu vou descobrir isso na aula do Zoom, quando a gente conversar. Um carro de 800 kg está se movendo a 30 metros por segundo. E, em seguida, reduz a sua velocidade para 10 metros por segundo. Calcule a variação cinética nesse processo. Então, eu tenho um corpo, que é um carro, de massa 800 kg, ele está se movendo a 30 metros por segundo, depois ele reduz a velocidade para 10 metros por segundo. Trabalho, né, é variação de energia cinética. Eu não quero a energia cinética no ponto tal, eu quero a variação da energia cinética, ou seja, eu quero o trabalho, tá? Trabalho é a variação da energia cinética, repara que aqui ó, já aparece o K ao invés do EC. É a mesma coisa, é a energia cinética, tá bom? Massa V, aí abre parênteses, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. A velocidade final é 10, porque ele está se movendo a 30 e ele reduz para 10. Então, 10 é a velocidade final. 30 é a velocidade inicial. Substituindo esses valores e fazendo essas contas, 10 ao quadrado é 100, 30 ao quadrado é 900, 100 menos 900 vai dar 800. 800 vezes 800, 640 mil dividido por 2, eu chego na variação da energia cinética de 320 mil joule. Tá? Não esqueçam da unidade, a unidade é o J. Esse exercício é o exercício 8 da página 148. Bem? E aí a gente já está finalizando, a gente vai falar de conservação de energia. A gente também viu isso na semana passada, que a energia total de um sistema ela permanece constante. Isso contando tanto energia mecânica é cinética mais potencial, quanto a energia interna, que é a energia que acontece no mundo micro, com as partículas, com os átomos e com as moléculas. E a gente considera um sistema conservativo aquele em que a energia mecânica é conservada. Tá? Então, a energia cinética potencial do ponto inicial é igual à energia cinética potencial no ponto final. Nesse caso, o sistema é conservativo. Se esses valores de energia mecânica não se conservam, eu tenho um sistema dissipativo ou um sistema não conservativo. Tá? Isso significa que o sistema é dissipativo se a energia total do sistema ela é constante. O sistema dissipativo significa o quê? Que existe uma transformação energética que sai do mundo macro e vai para o mundo micro, ou que existe uma transformação energética e essa energia passa a não ser mais energia mecânica. Ela não é nem cinética nem potencial, é um outro tipo de energia.
Então, você tem uma mudança na energia mecânica, então o meu sistema passa a ser dissipativo ou não conservativo, tá? Trabalho dissipativo, que é o que a gente vai falar, é o trabalho que acontece devido à força de atrito. O que é dissipativo nesse caso? É aquele em que a energia ela não se conservou. Às vezes a gente fala assim, existiu uma perda de energia, mas parece que perde energia, a energia, sei lá, foi embora para qualquer lugar. O que, na verdade, aconteceu uma transformação energética que não é mais nem cinética nem potencial. Quando acontece, por exemplo, devido à força de atrito, acontece muito essa transferência, por exemplo, para energia térmica. E aí você tem o processo energético envolvendo o calor, por exemplo. Tá? É o que costuma acontecer quando você tem a aplicação de uma força atrito. Vamos ver como é que a gente fala de trabalho dissipativo, como é que a gente calcula esse trabalho dissipativo. Tem uma imagem aí que ela não está na sua qualidade ideal, porém dá para entender bastante. A força atrito, ela é contrária à força que você está aplicando, ela é contrária ao deslocamento do objeto, né? Se você também não está se lembrando disso, volta lá na aula de segunda e terceira lei de Newton. Mas a força de atrito é uma força contrária ao deslocamento, ela meio que vai travando o deslocamento. Então, quando você tem um ambiente, uma superfície que você tem bem lisinha, você consegue se deslocar tranquilamente, né? Porque você não tem o quê? A ação da força atrito que vai agir no sentido contrário ao deslocamento, meio que freando a sua movimentação. Força atrito é força normal vezes esse coeficiente que está ali descrito na minha fórmula. E trabalho, o que é? Força vezes deslocamento. Lembra do cosseno? Que é quando você tem a formação de um ângulo. Existe a formação de um ângulo aqui. Qual ângulo? Um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque a força de atrito ela é contrária ao deslocamento. Entre a força de atrito e o deslocamento, existe um ângulo de 180 graus. E aí, como a gente aplicando essas duas fórmulas, juntando essas duas fórmulas, eu teria n vezes a minha constante, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 180. Não vai ficar essa fórmula imensa, por quê? Porque força normal é massa vezes a gravidade também. Tem uma relação também com a massa e com a gravidade influindo sobre a força normal. Força normal é a força que a superfície faz sobre o objeto, tá? Vezes a minha constante, vezes d, vezes menos 1. Por que menos 1? Porque o cosseno de 180 é menos 1, tá? Então, não é nenhuma raiz, um número absurdo. Cosseno de 180 é menos 1. Daí que veio esse valor de menos 1 aqui. Carol, eu vou ter que fazer toda essa relação matemática toda vez que eu quiser usar o sistema dissipativo? Não, eu só estou te mostrando passo a passo de onde é que a gente vai achar a fórmula de trabalho, tá? O negativo eu joguei lá para frente, e aí eu chego na minha fórmula de trabalho. Qual é a minha fórmula de trabalho em um sistema dissipativo? Força vezes o deslocamento, mas é um valor negativo. Trabalho é menos força vezes o deslocamento. Vamos aplicar isso? Vamos lá. Uma força é aplicada sobre um corpo na mesma direção de seu deslocamento e há atrito entre o corpo e a superfície, com o coeficiente de atrito 0,1. Eu falei constante, né, gente? É coeficiente, desculpa. Calcule a intensidade dessa força de atrito. Que dados eu tenho? Que a massa do bloco é 20 kg e a gravidade é 10. B. Se o bloco deslocou 5 metros, qual foi a energia dissipada devido ao atrito? Esse exercício é o exercício 7, na página 148. Então, vamos lá. O que eu quero na letra A? Calcular a intensidade da força atrito. E na letra B, eu quero saber qual foi a energia dissipada devido ao atrito. Vamos lá. A letra A é uma aplicação direta da fórmula da força de atrito, né? Porque eu quero calcular a força atrito. Calcule a intensidade dessa força. Massa é 20, gravidade é 10. Então, a força atrito é o meu coeficiente vezes a massa vezes a gravidade. 0,1 vezes 20 vezes 10. Lembrando que 0,1 foi o coeficiente dado no enunciado, tá? 20 Newton.
Beleza, calculei a força atrito. A letra B diz, se o bloco se deslocou 5 metros, qual foi a energia dissipada? O trabalho não é a força vezes o deslocamento, sendo um valor negativo. É negativo porque existe essa dissipação da força. Então, o trabalho é menos 20 vezes 5. 20 foi o valor que eu acabei de calcular ali da força atrito. Então, essa força no trabalho dissipativo é a força atrito. Menos 20 vezes 5, menos 100 joules. Então, é só isso. É uma aplicação direta dessas fórmulas também. Não tem que descobrir nada, não tem que tirar de uma forma para aplicar na outra. São aplicações bem diretas dos conceitos aplicados. Então, quando a gente fala de trabalho dissipativo, trabalho é igual a menos a força de atrito vezes o deslocamento que aconteceu, tá bom? Só não posso esquecer desse sinal negativo, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre energia mecânica, a gente já falou, energia cinética e potencial, esse é o último tópico da aula de hoje. A gente já falou que energia mecânica é energia cinética e energia potencial. E que em um sistema conservativo, energia mecânica no início é igual a energia mecânica no final. Como a gente aplica isso? A gente não estudou diferentes formas de energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia cinética? Estudamos. A gente vai aplicar esse valor agora para entender, dentro de um problema, como é que a gente sabe se o sistema foi conservativo ou não. Ou como a gente calcula a energia mecânica presente no meu sistema. Lembrando que a energia mecânica ela é o somatório de todas as energias ali envolvidas, cinéticas e potenciais, tá? Então, considere o sistema em que a mola está comprimida em 0,1 metro e que há um bloco em contato com ela. Quando o sistema é solto, a mola se descomprime e empurra o bloco. Se a massa do bloco é 1,25 kg, qual será a sua velocidade quando a mola perder a compressão? Desconsidere o atrito. Então, aqui nesse caso, eu não vou considerar que existe dissipação, certo? Então, eu vou considerar que a energia no início, a energia mecânica, é igual à energia mecânica no final, porque não existiu perda ali devido ao atrito, tá? Dados, a constante da mola é 2.000 newtons por metro. Esse é o exercício 19 da página 149. Energia mecânica no início é igual a energia mecânica no final. E qual é a energia que eu tenho no início? No início eu tenho uma mola o quê? Comprimida. Eu tenho apenas ali a energia potencial o quê? Elástica. E ao final? No final, quando você tem essa descompressão da mola e você está movendo o bloco, você não tem uma ação de movimentação, de movimento do meu corpo. Você passa a ter, então, o que? Energia cinética e não mais a ação da energia elástica. Então, no início você tinha energia elástica e o processo no final é uma energia cinética, tá? Agora, pessoal, eu só vou substituir as minhas informações pelo seguinte. Como é que a gente acha energia elástica? K vezes x ao quadrado sobre 2. Como é que a gente acha energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Energia elástica não é igual à energia cinética nesse caso? Por quê? É igual, porque a energia mecânica não aconteceu perda. Então, você só teve uma transformação de energia elástica para energia cinética, mas você não teve nenhuma perda por atrito, por exemplo. Então, o sistema é conservativo, a quantidade de energia no início é igual à quantidade de energia no final. Por isso que eu posso igualar. Substituindo os meus valores, chego nesta minha parte ali e repara que eu efetivamente só tenho como calcular a velocidade, tá? E aí eu chego, então, no meu esquema, resolvendo tudo. Aqui eu vou passar o 2 para lá, para multiplicar o 10. 16, esse 1,25 vai passar para cá, 20 dividido por 1,25 é 16. 16 é igual a velocidade ao quadrado. Para tirar esse quadrado, eu tenho que fazer a raiz de 16. Raiz de 16 é 4 metros por segundo. Então, qual é a velocidade desse processo de descompressão da mola para arrastar o bloco? 4 metros por segundo, tá?
Repara que a gente usou vários conceitos que a gente aprendeu na aula de hoje só para conseguir resolver este pequeno problema, tá bom? Então, é bom a gente testar, treinar, resolver os problemas em separado, para depois conseguir resolver um problema um pouco mais complexo, que é esse, que envolve a gente entender as energias que estão acontecendo no meu problema e conseguir realizar a minha conta matemática, tá bom? E aí, pessoal, agora é com vocês. Eu deixo para vocês fazerem 3 exercícios, tá? Na página 149, exercício 12, 14 e 15, tá? Então, tire esse tempo agora para resolver esses exercícios e a gente se encontra na aula no Zoom para discutir esses exercícios e discutir o tema da aula de hoje. Tá bom? Então é isso e até mais.